indústria, historicamente, foi focado em processos, otimização, produtividade, eficiência. Historicamente foi voltado para dentro. E eu acho que o novo desafio da nova economia é de líderes voltados para fora. Então eu investiria muito mais tempo em conexões externas, em conhecer outros mercados e outras indústrias de outros segmentos. A inovação vem do outro, não vem da sua indústria, nem da sua própria empresa, nem dos seus concorrentes. Ela normalmente vem de insights de outros lugares, outras vivências, né? E o perfil que se demanda cada vez mais de CEOs, de líderes, que sejam comunicadores, né? Você tem hoje um novo perfil de João Adibes, por exemplo, ou de Pedro Bartelli, CEO da Vulcabras, que são comunicadores que, ao fazer isso, eles engajam o público interno, gerando orgulho, pertencimento, eles movimentam e são mais atrativos para fornecedores, para parceiros, para atrair talentos que querem estar em empresas de sucesso e vencedoras, e também para o consumidor final, que quer saber quem é a cara, quem é o dono, quem é o líder da empresa, né? Então eu diria que o perfil do líder da indústria, que era um perfil mais interno, processo, eficiência e até introvertido, low profile ou discreto, passa a ser agora uma exigência, uma demanda de mercado para gerar mais valor para a empresa, que seja um perfil mais comunicador, mais presente externamente em outros ambientes, né? Em outros cenários, em outras indústrias, né? Alguém que circule mais. Então me parece que não é exatamente um conselho, mas é o olhar do que eu vejo aí de tendência para o líder da indústria. Sejam muito bem-vindos a mais um Apocast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio e fundador do Universo Apo, e hoje para o nosso bate-papo temos ele. Delton é economista, empresário e investidor, com uma trajetória de destaque no setor corporativo, tendo passado por gigantes como o Brasil Telecom e Grupo RBS. Além disso, também é autor do livro Valor na Gestão Empresarial. Recebeu o título em 2024 de Cidadão Catarinense, uma iniciativa que reconhece a influência e a atuação pelo desenvolvimento econômico de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, Delton. Muito obrigado pelo convite. Tu comentou, podemos comentar daquilo ali que tu comentou do Cidadão, que era na mesma vontade, época, claro. Que era, como que foi, na mesma época tinha... O título de Cidadão Catarinense é uma grande honraria da Assembleia Legislativa, né? E os amigos brincaram porque no mesmo ano, essa menção ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas por questões, enfim, da Assembleia, acabou que não aconteceu, e aí o pessoal brincou, então como estava sobrando um, entregaram ali para mim. Na verdade, tu está sendo humilde, né? Não quer falar que eles preferiam você ao ex-presidente. Imagina. Muito bom. Ali vi que tu passou como executivo foi dali que tu tirou um pouco a raiz mais publicitária, mais comunicativa dos grupos RBS, Telecom? Eu tive essa oportunidade de ter uma longeva carreira no mundo corporativo, foram 25 anos, especialmente na Brasil Telecom, à época a maior empresa de telecomunicações do país, e depois no Grupo RBS, à época o segundo maior veículo de mídia do Brasil, e atrás da Rede Globo, né? Então foram experiências muito legais que deu para vivenciar várias fases do marketing, da comunicação, né? E desse marketing no seu sentido mais amplo, né? É interessante até ver isso, eu sou economista de formação. No Brasil, as primeiras faculdades de economia chamavam a disciplina, que no futuro virou marketing, como mercadológica ou mercadagem. Então, mercadológica é o estudo das forças de mercado, produto, preço, distribuição, comportamento do consumidor, da família, dos governos, né? Nos anos 90 é que esse nome ficou mais americanizado com o termo marketing, que muitas vezes leva à ideia de publicidade apenas ou de campanhas publicitárias, né? Advertising. Mas o marketing, no seu sentido mais amplo, é todo esse espectro de construção de produtos, serviços, oferta, demanda e comportamento de empresas, famílias e sociedade, né? Então, esse é o objeto de estudo da ciência econômica, da economia, né? Então, neste contexto, essas grandes empresas privadas que eu tive a oportunidade de ser executivo, lidavam muito com essa lógica de mercado, de marketing, né? Que produto, que serviço, que solução, né?
a que preço, para qual tipo de cliente, para qual segmento de mercado, né? Então isso tudo que a gente chama de marketing, claro, tem um aspecto também da comunicação, da publicidade, né? Da propaganda, também compõe, mas é apenas uma parte dessa engenharia maior. Então eu tive essa felicidade de poder vivenciar em 25 anos como executivo corporações que tinham isso muito bem estruturado, né? E aí depois, quando eu fui montar os meus negócios, e a minha carreira toda seguiu muito com influência desses aprendizados, né? E de colegas extraordinários com que eu tive a oportunidade de conviver. Na verdade, a gente é muito fruto dessas interações, né? Das pessoas com quem a gente fez contato, desse networking. Perfeito, eu compartilho contigo da mesma visão. A gente tem uma dificuldade muito grande quando a gente lida com marketing, eu acabei comentando comunicação, mas de entender que a gente trabalha muito com uma tríade de produto, marketing em si, vendas, e dentro disso daí a gente desmembra em várias partes, né? Então, e é uma dificuldade de fazer com que o mercado entenda que marketing não é uma coisa isolada, e sim é o que coloca o mercado em movimento, todas essas ações. Perfeito, eu acho que temos talvez ainda uma camada diferente ou adicional de dificuldade no sul do Brasil, vamos chamar assim, porque no sul do Brasil as empresas têm uma vocação predominantemente industrial, ou como eu gosto de dizer, entre aspas, do fazejamento, né? Do fazer, do que é palpável, do que é objetivo, do que é direto, físico. Então há uma dificuldade um pouco maior de compreensão e até de valorização do intangível, desse branding, dessa coisa de reputação, de imagem, de design. Só que esse, entre aspas, intangível está cada vez mais tangível, né? Entre uma empresa que tem um posicionamento de mercado, de comunicação, de branding e outra que não tem, a diferença é objetiva no preço que o consumidor dispõe a pagar, no valor de ação que o investidor se dispõe a investir, né? Na expectativa de mercado que isso gera. Então, eu acho que tem melhorado muito, tem despertado cada vez mais o olhar dos empresários, dos executivos, do empreendedor como um todo, de que marca empresarial e até pessoal é fundamental para o sucesso nos negócios. Esse intangível, né? Difícil de explicar, mas muito fácil de compreender quando a gente prefere um produto ou serviço de alguém que a gente percebe como mais confiável ou de maior percepção de valor agregado, entre outro que talvez tenha um preço melhor, mais barato, mas não confere esses atributos. Perfeito. A gente tinha, quando a gente formou a educação, as primeiras turmas, teve uma discussão aqui dentro, porque eu falei assim, vamos fazer o seguinte, quando o pessoal vier para o networking, que é nessa área aqui que tu tá vendo aqui dentro e tudo mais, que fica o café, fica a parte de salgados, vocês vão ir lá na área de educação, e se a xícara da pessoa tiver assim e a outra aqui, vocês vão pegar e vocês vão organizar isso. Se tiver água, não estiver gelada, vocês vão repor a água. Se vocês verem que tem algum casaco jogado em cima da mesa, vocês vão pegar o casaco, vocês vão ajeitar ele. E no início ninguém conseguia entender isso, né? E depois a gente acabou ganhando um corpo muito rápido na educação, e eu acredito fielmente que muito foi por esses pequenos detalhes. Falei, vocês têm que estar retos quando as pessoas chegarem, vocês têm que estar bem, vocês têm que estar, não pode estar com tristeza, vocês têm que receber com vontade as pessoas, vocês têm que... Então, e isso quando a gente olha dentro da nossa, obviamente, eu sempre falo assim, que eu acredito que daqui a um ano eu não vou estar pronto para gerenciar a empresa, então tem muita coisa que eu tenho que aprender até finalizar esse um ano. Eu acredito muito que hoje, na nossa visão de branding, tudo isso que a gente faz parte da nossa estratégia. Eu gosto de pensar assim, imagina que a gente precisa fazer uma cirurgia delicada. Sim. Cirurgia oftalmológica ou joelho, uma operação, né, de algo crítico na nossa saúde, por exemplo. Nós queremos o melhor médico, né? Sim. O que é o melhor médico? É um conjunto de informações, de percepções, do quanto eu vi que aquele médico foi exposto numa entrevista ou numa matéria
ou foi citado por uma personalidade que foi cliente dele, os cursos que ele fez, a formação acadêmica, mas veja que tudo isso é atributo intangível, né? Eu não tenho como avaliar o conhecimento técnico dele que não seja por essas percepções. Sim. Vale para um advogado, né? Eu tenho uma causa muito importante, eu naturalmente vou querer o melhor advogado naquela área, né? Quem é o melhor advogado nesse tema? Em tributo, ou contrato empresarial, ou algum litígio imobiliário, enfim. O que define quem é o melhor? É esse conjunto de percepções chamada percepção de marca, né? Visão de marca, né? Então, seria até ingênuo de um advogado, de um médico, imaginar que basta ele ser excelente no que faz, que naturalmente as pessoas chegarão até ele. Não, ele precisa se comunicar, ele precisa estabelecer do seu jeito, com a sua verdade, com a sua legitimidade, ele tem que estabelecer um modo de ser percebido e se destacar diante dos seus concorrentes ou de outras alternativas, né? Uhum. E para a sociedade é bom que isso aconteça. É bom que os melhores se comuniquem bem, porque de outro modo os piores advogados ou médicos vão ter uma melhor percepção e vão levar até a erro o consumidor, porque a comunicação deles foi mais eficaz do que o que tecnicamente estava preparado, mas não deu tanta atenção. Então eu diria até que é uma obrigação das empresas, serviços, produtos e soluções se comunicarem com o mercado para que os melhores possam oferecer e prestar os melhores serviços à sociedade. Eu gosto de pensar muito, Eduardo, de que, lembra, o primeiro documento que constitui a formação de uma empresa se chama contrato social. A empresa tem um contrato, um combinado com a sociedade, onde ela se propõe a crescer, gerar emprego, renda, desenvolvimento, se propõe a cumprir a legislação, fazer as coisas corretas, respeitar o meio ambiente, tem um contratado, né? E a sociedade outorga o direito daquele empresário ou daquele grupo empresarial, entre aspas, explorar um mercado, um serviço, né? Desde que respeite as regras coletivas, né? Então acho que se a gente compreender essa visão de todo, vai ser bom para todo mundo, as empresas prosperam, os consumidores e clientes têm um melhor serviço e a sociedade ganha, né? Quando alguma coisa desequilibra nessa relação, é ruim. Seja o governo sendo mais ofensivo e não incentivando, estimulando o empreendedorismo, ou perseguindo até muitas vezes os empresários, né? Uhum. Muitas vezes a nossa cultura acha que o empresário é o vilão da novela das 9, né? Sim. Outras culturas, como a americana, enaltecem o empresário, o empreendedor, né? Que ele gera prosperidade e inovação. Ou seja, mesmo quando uma empresa faz algo indevido, né, incorreto, agride o meio ambiente ou não tem compromisso social, não tem ações de sustentabilidade ou de inovação, também é ruim. A sociedade precisa que as empresas cresçam, se aperfeiçoem e gerem um círculo virtuoso de desenvolvimento. Essa questão que tu comentou de impacto social, até no, ambiental e tudo mais, a gente vê algumas discussões e como é complexo para isso, para empresas de 2 milhões mês, por exemplo, que são empresas que sabem que para conseguir cuidar disso, tem que ter uma estrutura administrativa, às vezes, um pouco maior e direcionada a esses cuidados. Só que a gente vê a dificuldade por ser estrangulada, às vezes. Né? Por um lado, existe muitas vezes um exagero, uma oneração de exigências, né? Que parte do princípio que o empresário é algo nocivo. Na verdade, deveríamos partir do princípio que ele está fazendo as coisas corretamente, se fizer algo errado, aí sim ser punido. Mas não o contrário, né? Mas, por outro lado, as empresas modernas já têm que nascer com um olhar em harmonia com as ações de sustentabilidade. Não deveria ser um fardo, não deveria ser um custo adicional, né? O negócio tem que ser um negócio positivo para essa coisa chamada meio ambiente, que somos todos nós, né? Não existe lixo, né? Sim. É tudo matérias que estão ao nosso redor e que estão nesse universo, e até onde a gente sabe, é só aqui que a gente consegue, por enquanto, existir, né? Então, não deveria ser algo, infelizmente, deveria ser obrigação, o DNA de qualquer empresa moderna, né? E eu acho que a gente caminha para isso. A maior parte dos empresários e lideranças estão cada vez mais conscientes, e eu gosto muito dessa filosofia, capitalismo consciente. Capitalismo consciente
Eduardo, a melhor maneira que eu ouvi de definição foi a seguinte: da mesma maneira que o ser humano não vive sem comida, mas não vive só de comida, nenhuma empresa vive sem lucro, mas ela não pode viver só de lucro. Então, ser uma empresa que, além de resultado para seus investidores, ela também gera um ciclo positivo para o colaborador, para o fornecedor, para o parceiro, para a comunidade em que ela atua, para o meio ambiente. Esse olhar de governança, de stakeholders, né, de interessados, é o que a gente entende que é o capitalismo consciente, porque ele é melhor para os negócios, né? Uma empresa que pratica capitalismo consciente é uma empresa que tem resultados duradouros, sustentáveis. A sustentabilidade empresarial vai além do meio ambiente, a sustentabilidade dos negócios, das famílias que dependem daquele business, né? Então acho que esse despertar está cada vez maior. Os novos líderes são cada vez mais líderes conscientes do papel deles no mercado e de não ter essa visão selvagem que acaba depondo contra a própria empresa, né? Sim. Gera ciclos curtos Sim. de crescimento e depois a conta vem de maneira negativa, né? Perfeito. Vejo um pouco do que tu falou em nós. A gente nasceu e a gente não tinha tanto esse olhar, e isso eu admito. Quando a gente cresceu, a gente precisava vender, como qualquer empresa no início, e depois de um tempo que a gente foi, não, peraí, existe mais do que simplesmente trazer cliente aqui para dentro. Como que está o nosso turnover? Como que estão as pessoas aqui dentro? Estão dentro da nossa cultura e do que a gente acredita? Elas estão seguindo, estão se desenvolvendo, estão com brilho no olhar para aquilo que elas fazem. Estão com uma percepção de que são sócias do empreendimento, estão dando o seu melhor, sua energia, né? O clima organizacional. Mas isso eu confesso que foi depois de uns 2, 3 anos à frente que a gente começou, não, peraí, eu tenho que ser um empresário melhor, né? E eu acredito que essa melhoria contínua, que é uma das frases que a gente tem lá, crescimento é desconfortável, a gente sempre buscar, tá, não, peraí, isso aqui eu não entendo ainda. E andar com os empresários que eu sou, a gente tem uma economia, como tu comentou, a gente é muito industrial aqui em Joinville, Santa Catarina em si, mas como a gente já tem uma veia criativa muito forte aqui dentro do Universo Apo, eu acho que nós atender a indústria nos trouxe equilíbrio também. Perfeito. Então, ao mesmo tempo que a gente tenta levar isso para a indústria, a gente conseguiu pegar um pouco da indústria. O Vigers mesmo falou para mim, tá, quando a gente começou nesse processo de governança e tudo mais, e na minha cabeça aquilo, um monte de gente na mesa ali, e eu tava com essa dificuldade de compreensão, eu gosto de materializar as coisas. E ele falou, não, Eduardo, o que é governança para ti? Eu dei aquela filosofada bonita, né? Ele, não, governança é tu fazer o básico bem feito, tu faz tuas reuniões, tu anota tuas pautas, tu cumpre os teus compromissos, tu tem... Isso é governança, tu pode montar não precisa ser o conselho, tu pode ter um mentor, e esse mentor fazer parte desse conselho como um fator externo de visão da tua empresa. E aí a gente começou nessa busca de tentar amadurecer um pouco mais, como negócio mesmo, né, e como empresa. E eu queria pegar a tua visão sobre essa transformação que teve, porque tu trabalhou no grupo RBS, como tu comentou, foi mais ou menos dentro dessa jornada toda 25 anos, e tu pegou a transformação digital. E qual que é a tua visão? Eu vou voltar para isso porque eu gosto muito disso, da parte de branding, trazendo o fator digital no meio, que proporcionou para muitas empresas um crescimento absurdamente acelerado e rápido, assim como foi para nós, né? Perfeito, eu tive o privilégio de participar, talvez, de duas das recentes grandes transformações do mercado no Brasil. Uma, quando eu fui diretor na Brasil Telecom, durante 10 anos, onde a gente fez a transição da tecnologia fixa para a tecnologia móvel, para o celular, né? O início do celular no Brasil e como rapidamente aquele Motorola PT550 se transformou depois nos modelos de BlackBerry, depois nos modelos da Nokia, da Siemens, até o advento da Apple, né?
Então, a gente participou dessa transformação digital e tecnológica que simplesmente mudou tudo. O Brasil saiu da época e da era do telefone público, do orelhão, e passou a ser um dos maiores mercados de telefonia celular do mundo. E depois, no universo da mídia, né, com o grupo RBS, eu participei dessa transformação que foi a convergência que antes era conectada com televisão aberta, jornal impresso e rádios, e com o advento do digital, passou a ter a mídia online, e que hoje, que transformou completamente os negócios de comunicação no mundo, né? E que hoje vive essa lógica de retroalimentação das mídias. Ou seja, uma notícia sai na internet, nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, depois ela é tratada com a instantaneidade do rádio, depois ela vai para a TV aberta e massifica para a população, depois ela volta para o digital com análises em profundidade, o advento dos podcasts, né? De canais como esse que a gente está vivenciando aqui, que abrange um segmento interessado numa pauta em específico, né? Então foram realmente duas grandes revoluções, a telefonia celular e a revolução da mídia digital. E isso, de um lado, para alguns assustou, muitas empresas negaram o impacto dessas transformações, muitas empresas e lideranças subestimaram o impacto dessas mudanças, né? E outras apostaram, acreditaram e surfaram, criando verdadeiros impérios de negócios, remodelando sua relação com o mercado, né? Então, essas duas revoluções que eu vivenciei e tive no olho do furacão, porque era alto executivo de duas empresas que eram líderes nesse segmento, eu tive o privilégio de vivenciar e observar por parte de centenas, dezenas de milhares de clientes nossos, quem ficou para trás e quem transformou isso numa alavanca positiva, né? E infelizmente muitos empreendedores negaram o impacto dessas mudanças. Então acho que isso serve como lição para agora, diante de novas mudanças que estão vindo e a todo momento, e ainda mais rápidas, né? A gente está vivenciando agora o advento massificado da inteligência artificial. E a gente vê ainda muitos minimizando o impacto. Eu vou dar um exemplo. Logo no início da discussão de inteligência artificial, tinha uma discussão muito forte de que a área de economia criativa, serviços, intangível, essa vai ser menos afetada, porque o ser humano é indispensável e a inteligência artificial vai automatizar operações mecânicas, robotizadas, né, industriais até. O que a gente tem visto nos primeiros movimentos é o contrário, né? A economia criativa está fortemente impactada. Campanhas publicitárias hoje podem ser desenvolvidas 100% via inteligência artificial. Não 100%, óbvio que ela é guiada pela inteligência natural, né? Pelo ser humano, que é insubstituível e será assim. Mas agora a inteligência artificial pode ser um grande aliado para potencializar, exponencializar a capacidade humana, né? Mas tudo isso ainda é muito novo, ainda está muito em aberto, e a lição do que a gente viu recentemente nas revoluções do celular e da mídia, como você citou, nos mostram que é melhor não subestimar o poder das novas tendências e talvez se antecipar e até surfar e se dedicar. Então, eu diria que isso que é o bom da vida, a gente ser esse aprendiz permanente, sim, essa lógica de educação continuada, de long life learning, de estar sempre, né? Nunca está pronto, né? Não tem essa lógica de eu fiz uma graduação, fiz uma pós, fiz um MBA e concluí meus estudos, né? Não, os estudos são permanentes, o aprendizado, o conhecimento é permanente, né? Que bom, né? Que bom que a gente não chegou lá ainda, né? Sim. Que bom que a gente ainda está no início de uma jornada e tem tanto por fazer. Sim. Eu gosto de brincar que eu me sinto jovem há mais tempo do que você. Você provavelmente é júnior em juventude. Eu sou sênior em juventude, né? Muito bem, muito bom. Essa questão do impacto da transformação digital, eu fiquei bem curioso com entender a tua visão sobre o que é a transformação digital, porque ela é interpretada de várias formas. Depois eu queria entrar um pouco mais nas revoluções, principalmente no quesito criativo, que concordo contigo, foi subestimado, e lá no início o que eu levantava na educação era:
não é que ela vai substituir a criatividade, mas ela vai minimizar 5 horas de brainstorm para conseguir chegar a alguma pontapé inicial para algum projeto. Às vezes tu vai pedir 5 linhas de ideias, elas vão conseguir te dar essas estruturas de linhas, então tu encurta muito tempo de trabalho. Não é indispensável essa questão da economia criativa, mas ela vai potencializar a velocidade com que essa economia criativa ela ganha corpo, né? Então essa também, compartilho, foi a nossa visão. Mas o que é a transformação digital? Vamos pegar no nosso nicho, que é a indústria, no teu ponto de vista, assim. Olha, meu olhar, assim, eu tenho atuação de 30 anos de mercado, né? 25 Sim. como executivo e, em paralelo, 2 anos e, no total, 7 anos como empresário, como investidor, né? Eu acho que a transformação digital é um modelo mental, um jeito de pensar. Tem menos a ver com tecnologia e mais a ver com cultura, com a maneira como a gente encara as coisas, né? Acho que vamos chamar de economia anterior, né? Até então, a economia e todos nós, no nosso comportamento, tínhamos um olhar cartesiano de primeiro isso, depois aquilo. A gente tinha um modelo mental de encadeamento das coisas, né? As funções eram júnior, pleno, sênior. Primeiro eu faço o primeiro grau, o segundo grau, graduação, especialização e as etapas não poderiam ser queimadas, né? Espera na fila, tudo tem o seu tempo, né? Um negócio para tracionar e para ser sólido tem que ter alguns anos, algumas décadas de existência, né? Acho que a transformação digital é colocar tudo isso em xeque e que tudo isso virou pó. O conceito não tem a ver com essa lógica de passo a passo. Pode ser disruptivo, pode ser transformador, pode ser revolucionário, pode ser agora, pode ser instantâneo. Se você estiver pronto, se a tua solução para o mercado resolve um problema que tem aderência, é possível que numa velocidade impensável no modelo anterior, a gente tem visto cada vez mais isso, empresas muito jovens que têm valor de mercado, quantidade de clientes ou perspectiva de crescimento muitíssimo maior do que empresas centenárias. Nós temos no ecossistema LEAD, por exemplo, empresas com mais de 100 anos, com mais de 50, que estão sendo desafiadas por empresas com 3, 5 anos de operação e, em muitos casos, em mesmo nível, ou até sendo superadas por elas. Empresas tradicionais recrutando talentos e cabeças dessa chamada nova economia. Então, eu acho que transformação digital tem menos a ver com tecnologia e mais a ver com o jeito de pensar. Sexta-feira passada agora foi o último episódio da primeira temporada de Ruptura, lá no canal Apple TV. Primeiro que o canal Apple TV já é uma grande transformação versus o Netflix, que até então me parecia já era algo difícil de superar, né? Sim. Poxa, a Apple TV traz uma qualidade de roteiristas, de elenco, de casting e de linguagem e de fotografia, do meu modo de ver, fantástica e até superior em relação ao Netflix em vários aspectos. E trouxe uma série, que é essa Ruptura, que é uma febre, que discute, por exemplo, as relações do trabalho nesse novo mundo, né? Se a gente pudesse, o tema principal da série é, se a gente pudesse separar nossa vida entre trabalho e vida pessoal, seria possível? As pessoas adeririam a esse formato? E que consequências trariam? Ou seja, uma discussão do novo tempo, da nova época. A Apple TV consegue trazer essa provocação. A nova série agora, Adolescência, né? Traz discussões do nosso tempo a respeito do impacto e influência das redes sociais nos jovens, os preconceitos, né? Tudo que se a gente lembrar da faca, né? É a mesma faca que corta o pão, ela também pode ferir alguém, né? Então, a culpa não é exatamente da tecnologia. As redes sociais e o digital são espelhos da gente mesmo, né? Ou, como diria a série da Netflix, o Black Mirror, né? O black do nosso iPhone, do nosso celular, reflete a gente mesmo, né? O que está nas redes sociais, para o bem ou para o mal, é reflexo do ser humano, né? Então, eu penso transformação digital como esse estado permanente de humildade diante do novo e de querer que o novo venha e de querer se adaptar e melhorar enquanto
pessoa, enquanto empresa, enquanto sociedade. Eu acho que enquanto a gente for inquieto, aberto ao novo, né, e aberto a novas possibilidades, isso é transformação digital. E não tem a ver com a idade. Podemos ter pessoas de pouca idade, mas com um olhar e cabeça velha, querendo ter uma vida, por exemplo, previsível, ou uma vida de CLT, de aposentadoria, de uma relação, né, de menos emoção, vamos chamar assim, Sim, e está tudo perfeito. certo. E podemos ter pessoas de mais idade, e nós temos grandes empresários no mundo. Vou pegar o Elon Musk, né, um típico empresário geração X, né, e que com a fortuna que já acumulou, poderia estar no Havaí, curtindo férias, né? E continua, independente de entrar no mérito ideológico, se o que ele pensa faz sentido ou não, né? Mas continua irrequieto, buscando o novo e tentando fazer acontecer. Muitos jovens de 18 ou 25 anos talvez não sejam tão inovadores ou com a cabeça tão de transformação digital quanto Elon Musk, né? Perfeito. Ou quanto Zuckerberg ou Bill Gates, né? Que é de uma geração ainda mais velha, né? Tem muitos jovens que eu tenho percebido aí que estão mais para sessentões do que para vintões, vamos chamar assim. Então, eu acho que isso a transformação digital é exatamente isso também. Não carimbar gerações. Essa é uma geração inovadora e aquela é ultrapassada. Porque a gente tem percebido que não tem diferença de gerações, de idade, de gênero, né? De cor, de religião. As pessoas são diferentes e optam por seus caminhos de maneira isolada. A gente entrou numa discussão com o Bruno, que é cliente da educação. Eles estão rumando ali 120 milhões. E eles têm uma dificuldade muito grande com representantes. E a gente entrou nessa discussão, tá? Mas por quê? Porque a característica natural dos representantes da indústria é uma pessoa com mais idade, uma pessoa mais velha, um pouco mais antítese à tecnologia, é uma pessoa que corre em uma velocidade diferente. O mercado não aceita isso, e inclusive acredito que aquilo que comentou de empresas centenárias entrando em rota de colisão com empresas de 5 anos, boa parte é por culpa disso, porque a gente vê isso acontecendo muito na indústria. E a gente discutindo e tudo mais, e a gente falou, tá, mas espera aí, o que tu quer no teu representante? Daí ele foi falando e a gente entrou, tá, nós aqui dentro, nós temos um modelo de venda treinável. Todo dia, às 7 da manhã, eles estão aqui. Eles fazem um treinamento das 7h30 até as 8, repassam tudo, tem conteúdo, tem quebra de objeção, tem estudo de caso de cliente, depois das 8 começa depois ficam também até um pouquinho mais. Então a gente viu que, a gente chegou a essa conclusão dele. Vamos pegar o histórico dos teus representantes. Quem mais cresceu que tinha menos tempo de casa? E a gente foi fuçar. A gente chegou num rapaz de 21 anos, que, se eu não me engano, nos primeiros ali 20, 30 dias da empresa já estava 1 milhão em vendas, que era muito acima do que os outros tinham. Ele estava com 60 representantes. E aí eu falei, tá, e agora então a gente entra nessa questão, vamos dividir por júnior, pleno e sênior? Faz sentido isso? Né? Então o que característica que esse daqui é júnior? Eu falei, eu entendo quando a gente tem que colocar dentro de uma organização, a gente tem que ter regras, tem que ter plano de carreira, daí a gente vai começando a criar regras como júnior, pleno e sênior, analista 1, 2 e 3, para conseguir tornar mais fácil esses PDIs, esses planos de desenvolvimento das pessoas. Mas para mim não faz sentido nenhum quando eu pego um rapaz de 21 anos dando banho em um monte de gente em vendas. E aí a gente entra no porquê. Eu falei, porque ele tem vontade. Ele corre atrás de conhecimento, ele não rejeita a tecnologia. Quando ele vê algum desses representantes que a gente chama lá, que tem uns dinossauros lá dentro da indústria, da empresa deles, ele fica assim, ó, do lado. E tu vê, é muito legal, porque tu vê ele fazendo outras reuniões depois, ele copia e cola. E vai mudando do jeito dele ao longo do tempo. Aprendendo as melhores práticas, né? Exatamente. Que dá certo. Agora também pode ser que nessa mesma indústria tenham representantes mais antigos e que sejam de ótimo resultado. Maravilhosos também. Então não há carimbo de regra, né? Acho que a organização hoje, especialmente na área de mercado, tem que ser fluida. Sim. E não ter uma lógica de substituição, e sim uma lógica de adição. Perfeito. Tem esse modelo que dá certo, e agora tem um outro modelo que vai substituir o anterior. Não, ele vai
adicionar ao outro. E vamos adicionar uma outra camada. Talvez outros canais, talvez a gente vai somar inteligência artificial na venda ou em etapas da venda, ou em áreas que o representante não consegue estar com tanta frequência, mas sempre numa lógica de adição de novos instrumentos, porque no final tem que ser bom, tem que fazer sentido para o cliente, né? Sim. Então, o cliente também está mudando a sua geração e jeito de comprar. Pode ser que aquele comprador típico que funcionava bem com o representante típico até então tenha sido substituído pelo filho dele ou por um novo executivo que tem um outro olhar e não quer mais aquela conversa de futebol, previsão do tempo e política. Passa esse quebra-gelo e vamos ser objetivo direto. Me passa por WhatsApp o catálogo, as opções, as ofertas, as novidades, né? Então, não é melhor nem é pior, é diferente. Sim. Agora, se a empresa continua buscando e sonhando com aquela persona, com aquele antigo jeito do representante, sonhando com o antigo jeito de compras, talvez vai ter menos êxito e vai ser superada por um concorrente que esteja mais conectado com outras formas de compra e de experimentação. Como eu disse, mais abertos ao novo, né? Então, a transformação digital, para mim, passa, claro, por tecnologia, mas não é isso. Antes disso, é esse jeito de ver o mundo. Porque mesmo que eu forneça o up-to-date de tecnologia para um grupo com olhar analógico, defasado e ultrapassado, não tem tecnologia que vai dar jeito, né? Sim, perfeito. Porque ele vai sabotar consciente ou inconscientemente, né? Então, tem mais a ver com cultura, com a forma de a gente se reinventar, não apenas para as empresas, para nós mesmos, né? Eu tenho sido e procurado ser, com certeza, um pai diferente do pai que eu tive. E nem melhor, nem pior, são outros tempos, são outros diálogos, são outros desafios, né? São outras necessidades. E eu não posso ficar defasado e repetindo um formato que não atende mais, senão eu vou ficar menos valioso nas relações que eu tenho com as minhas filhas, né? E isso vale para as relações de negócios, para as relações de amizade, para as interações com o mundo, né? Então, de novo, na minha olhar, transformação digital é um jeito de ver o mundo, um jeito humilde, aberto e de curiosidade, de que bom que tem coisas novas a serem descobertas. Vamos juntos? Vamos aprender juntos, né? Menos regra, menos compromisso que tem que dar tudo certo, né? Ou como diz o pensamento muito que eu me alinho muito, né? Não tem deu certo ou deu errado. Deu certo ou aprendi, né? Sim. Ou aprendo ou dá certo. Sim. Eu nunca erro, né? Sim, perfeito. A gente o pessoal olha a empresa e eu acho que a gente podia ter crescido muito mais do que a gente cresceu. Muito mais. Se eu tivesse alguns conhecimentos que eu não tinha, principalmente nos 2, 3 primeiros anos de empresa. Mas tem muitas das coisas que a gente viveu lá atrás que é isso daí que ninguém consegue reparar, que a gente erra muito até chegar nesses pequenos grupos de acertos. Isso aqui é muito legal, mas eu investi numa marcenaria. Eu não sei porque que eu investi numa marcenaria, mas eu investi numa marcenaria. Não deu certo. Foram 400 mil reais, mas tá bom. Virei a página e eu segui. E é aquele negócio, gente, e isso eu acho que isso falta um pouco. A gente vê que a gente toma um soco, a gente se ajoelha, a gente sente o impacto, a gente bota a mão na parede, a gente levanta e a gente anda. E aí entra uma dificuldade, que eu vejo das pessoas neste mundo de transformação digital, que é essa questão o problema da transformação digital é que ela é muito rápida. E aí tu testa uma coisa e naturalmente dentro das estratégias de growth, por exemplo, a gente tem que 55% dos testes geralmente dão errados. Só que é muito frustrante isso por executivo que está na frente. E eu vejo essa dificuldade na indústria, porque tu vai dar e errou. Mais uma vez, errou. Mais uma vez, errou. Ela vai se fechando. O conselho já passa a não aceitar mais novas ideias. Os comitês ficam com medo de inovar, porque já tomaram 3 erros e tomaram aperto lá da ponta. E aí a gente vai se encolhendo. E a gente vai entrando num estado de quase morte. E aí é onde eu vejo que essas duas indústrias entram em rota de colisão.
enquanto uma erra rápido, corrige, erra rápido, corrige, que são modelos que sprints, que pequenos grupos, que squads permitem nessa formação de gestão que essas outras empresas não têm. Então a visão do erro dessas empresas que trabalham muito forte na transformação digital, ela é muito mais rápida. A gente sente isso, e essas outras empresas tendem a entender que, não deu certo uma vez, acabou. Tu tem 2 chances para errar, meu amigo. E isso é uma dificuldade muito grande que a gente passa dentro das empresas. As empresas querem o que a gente tem em branding, estrutura de comunicação, nisso aqui que a gente faz e tudo mais, mas antes de chegar nisso aqui que a gente faz, meu Deus do céu, teve muito erro. Muito aprendizado. Muito aprendizado, perfeito, obrigado, perfeito, muito aprendizado. E essa questão qual que é a tua visão dessa questão das velocidades? Porque a gente tem 2 mercados, duas indústrias, empresas centenárias, que têm o seu modelo tradicional, em rota de colisão com outras indústrias que estão aqui. E principalmente porque existem formas de mapear mercado para que tu chegue em mercados mais assertivos. Tu pega hoje a gente tem uma análise preditiva de 50 CNPJs, a gente consegue achar correlação desses CNPJs a nível Brasil, fazer estudo de potencial de mercado. Não, eu quero essa empresa. Agora tu monta a tua estratégia de marketing para chegar nessas empresas. Essas aqui são muito mais agressivas nisso, o que faz com que entre em rota de colisão. Mas aí eu entro em outro ponto, que essas não têm tanta responsabilidade com o produto como essas daqui têm. Mas o que o consumidor lá na ponta vê, não é isso. Não tendo um produto, essa aqui vai vencer. Né? Qual que é a tua visão dessa questão de responsabilidade de produto vezes o crescimento acelerado? Porque geralmente quem cresce rápido acaba tendo deficiência com produtos, né? Eu acho que no final tem muito a ver com ambição empresarial, né? Sim. Muitas empresas centenárias, vamos pegar esse termo, estabelecidas, que têm um mercado, se conformam em crescer 3, 4, 5% do seu mercado. Porque por alguma razão elas se convenceram que esse é o seu tamanho de mercado. As empresas menores não acreditam nisso, que tem um tamanho. Elas acreditam num potencial de mercado incrível, né? Então, eu acho que o ponto principal, independente do porte ou longevidade de uma organização, é o quanto ela acredita que pode crescer. Infelizmente, a maioria das empresas mais maduras e estabelecidas, os seus líderes principais, no fundo, não acreditam que podem crescer. Eles partem do princípio de que já chegaram no seu máximo. Quando a gente entra numa empresa e começa a dialogar com essas lideranças e vê os mercados dela, a gente vê que isso é um grande engano, que tem um potencial incrível a ser trabalhado. Eu lembro de uma análise, anos atrás, do Parque Beto Carreiro. O assunto era potencial de mercado. Naquele ano, eles recebiam 1 milhão de visitantes por ano. Bom, e a análise era, se o Brasil tem 200 milhões de habitantes, população adulta, tira crianças e idosos, vamos chamar 100 milhões de pessoas de população economicamente ativa. Não vamos trabalhar em 100 milhões, vamos trabalhar em 50 milhões, metade disso. Não, vamos trabalhar em 25, metade dos 50. Não, quem sabe vamos trabalhar com um potencial de mercado apenas 10 milhões. Que seja 5, que seja 4. Não, vamos trabalhar com 2. Se o Parque Beto Carreiro pudesse, naquela ocasião, sair de 1 para 2 milhões, isso seria dobrar o tamanho dele. Sim. Então, muitas vezes os empresários confundem a meta do ano seguinte, crescer 5, 10 ou 20%, com o potencial de mercado. O presidente de Havaianas, num trabalho que a gente desenvolveu, quando perguntado qual é o potencial de Havaianas, o presidente da Alpargatas, o potencial de mercado de Havaianas é calçar todos os pés do mundo. Esse é o potencial. Se ano que vem essa vai ser a nossa meta? Não, não é essa a nossa meta. A nossa meta depende de capacidade de produção, tributos, gente, logística, capacidade de caixa, investimento. Ela tem outros componentes e a gente vai crescer 10, 15, 5, 8. Mas eu não posso confundir
a meta de crescimento com o potencial de mercado. A gente fez um estudo, uma época, para uma grande empresa de comunicação brasileira, muito consolidada, e o assunto era potencial de investimentos em publicidade e anunciantes. O estudo na época, Eduardo, foi mais ou menos o seguinte: vamos imaginar que qualquer empresa de qualquer segmento é um potencial anunciante, correto? Perfeito. Uma empresa de náutico, ela pode anunciar sua lancha numa televisão. Sim. E dizer, olha, nós comercializamos lancha, já pensou você e sua família curtir no final de semana numa lancha? Sabia que uma lancha pode custar o preço comparável de um carro? Sim, você pode dar uma entrada de 20%, financiar o resto, ela está ao seu alcance. Mas a gente tirou essas empresas, esses segmentos que não são tradicionalmente anunciantes. Vamos focar apenas em 10 segmentos que são muito anunciantes em televisão, por exemplo. Que são supermercado, rede de varejo, farmácias. E estamos na época construção civil, mercado imobiliário. 10 segmentos que são muito intensivos em publicidade. E a pergunta é, a empresa existe há 20 anos. Se eu considerar apenas os 10 segmentos muito intensivos de anunciantes, quantos clientes percentualmente já foram meus clientes ou já anunciaram comigo? E o número foi extraordinariamente baixo. Foi 5%. 95% do ICP, da persona realmente com altíssimo fit, tinham anunciado numa empresa estabelecida no mercado há décadas. E é fácil a gente perceber isso. Olha para uma empresa de televisão e vê a publicidade nos seus comerciais, olha apenas drogarias. Veja quantas drogarias fazem publicidade versus quantas drogarias existem no seu bairro ou na sua cidade. E você vai ver que é 5, 10% dos segmentos altamente prováveis. Então o que eu vejo, Eduardo, é que a maioria das empresas abdicou da ideia de potencial de mercado. Então as centenárias, por exemplo, para usar o teu exemplo, em vez de ver o potencial de mercado do que elas têm no segmento delas, parte do princípio que aqui não tem mais o que crescer e eu tenho que montar uma startup, ou investir em um outro negócio, ou criar um outro produto revolucionário. E aí muitas vezes se perdem, porque não tem velocidade, know-how, agilidade ou cabeça inovadora para isso. Mas elas poderiam focar no delas mesmo, porque no delas tem muita coisa para ser conquistada, tem muito mercado para capturar, através de inovações incrementais, não de inventar roda, mas de melhorar a abordagem, produto, apresentação, comunicação, processos, tudo isso é inovar, não é? Mas elas estão tão conscientes ou convencidas de que elas não têm mais o que fazer, afinal já estão há 50 anos no mercado, que elas têm que inovar, então, aí vão desesperadamente à busca de uma startup, de uma empresa nova, de algo revolucionário, de contratar Eduardos ou empresas outras para trazer cultura nova. A bala de prata. Mas muitas vezes está dentro de casa. Sim. Nós conhecemos, vamos pegar a indústria da moda aqui. Vou dar um outro exemplo. Vamos pegar uma empresa como a Ambev. A Ambev tem um portfólio incrível. Brahma, Antártica, Skol, refrigerantes, todo tipo de bebida. E ela tem uma bebida lá que é a água tônica, correto? A água tônica nunca foi uma grande campeã de vendas proporcionalmente comparável com Guaraná, Pepsi, Brahma, Skol. Mas talvez porque não tivesse alguém que morresse de fome só para vender água tônica, né? Como o vendedor vai lá e é pedido Guaraná, Pepsi e outros produtos, a água tônica quase que era um fardo. Compra para mim também para compor essa compra, me ajuda aí que eu te ajudo. Se ele olhasse só água tônica, talvez até pensasse, quem sabe eu vou reinventar o uso da água tônica, quem sabe eu vou pegar o gin e fazer um novo drink e fazer com que isso seja absolutamente de desejo. E foi o que aconteceu. A água tônica teve um boom de vendas no Brasil quando ela ressurgiu ou renasceu na companhia do gin, num novo lifestyle que conquistou os jovens no Brasil nos últimos 5 anos, 10 anos, correto? Sim, então, perfeito. A água tônica sempre esteve ali. Só que talvez a Ambev estivesse focada em buscar outros produtos revolucionários e inovadores, né? Sim. Então, a minha provocação não é uma discussão entre centenárias e startups. É uma discussão sobre potencial de mercado. Você, na sua empresa, acredita que tem potencial de mercado?
eu acredito que na imensa maioria das organizações tem muito potencial a ser explorado sem inventar coisas novas. Eu não sei como foi mais o início ali da operação de vocês quanto consultoria, porque já tinha uma carreira consolidada, muito tempo de mercado como executivo. Mas para mim, quando a gente chegava nessa questão, até abri aqui para te ver qual que era a minha provocação na empresa. Eu já sou uma pessoa que eu sou mais jovem e eu comecei a empresa. Você é jovem há menos tempo. Sou jovem há menos tempo. Muito obrigado. Fiz 32 agora, então já me considero um jovem maduro. Muito bom. E aí a gente chegava nas empresas e não, porque aquela região não dá mais, tudo mais, a gente vai expandir. E aquelas discussões, o quadro na parede e os alfinetes, né? Clássico. Não, porque aqui nós dominamos. E eu sempre gostei, como a gente ficou ali fora, eu sempre gostei de ouvir muito primeiro. E deixei eles discutir, ficaram acho que uns 30 minutos falando. Eu falei, tá, antes a gente falar a nível Brasil, que era o mapa do Brasil que eles tinham lá, vocês já olharam para dentro de casa? Deles, como assim? Eu falei, tá, vamos olhar os clientes, vamos dividir por safras, por cohorts ali. Vamos olhar quem entrega mais margem, quem entrega mais volume, quem são esses clientes. E a gente estudou, chegamos numa base. E a gente chegou nessa base de clientes, eu falei, legal, a gente já tem A, B e C aqui. Vocês estão vendo que esse A, eles entregam uma margem melhor. Legal. Então vamos pegar esses 100 CNPJs aqui e agora nós vamos buscar correlação de mercado. Daí a gente fez o quê? Pegou os 100 CNPJs e desenhou um mapa assim. Perfeito. E deste mapa, a gente coloca coloração neles em intensidade. Regiões de Minas Gerais, aqui a gente tem 1.681 empresas que têm o potencial específico correlacionado com essa safra de vocês. Então por que vocês estavam querendo ir para São Paulo? E esse foi um exemplo muito bom. Porque São Paulo... Eu falei, só porque São Paulo... Pelo nome? É o nome? A gente não tinha pensado. Eu falei, gente, primeiro, Minas Gerais, pelos dados, mostra ser melhor. E segundo, não inicie em grandes centros. A gente falou, vamos iniciar. Claro. Quer entrar em São Paulo? Começa por Ribeirão Preto. Uhum. Perfeito. Vai entrando. Então, o que a gente via é que... E aí tem outra questão muito interessante, que eu não sei se o que a gente fez? A gente pegou o desenho, por exemplo, Minas Gerais, tinha acho que 4 representantes lá, e eles sempre faziam o mesmo desenho de rota. Né? Em vez de fazer aquela espiral, que geralmente é como fazem, eles faziam um desenho de uma rota. E ali, e ali, e ali. E a gente desenhou essa rota no mapa. E quando a gente chegou na conclusão, eu falei, legal, por que vocês não abrem mais mercado lá? Porque o representante teve conflito de canal. Tá, mas então puxa para dentro, bota um time de Inside Sales aqui dentro e abre. Mas daí o representante conflita porque daí vai roubar a região dele. Vamos pegar. Olha só o poder da inteligência artificial. Pegamos todas as rotas, os endereços das rotas desse desenho que ele fazia, pegamos o mapa da região, jogamos dentro da inteligência artificial, rodamos e pedimos, de forma lógica, considerando 4 atendimentos por dia de cada representante, me mostre o quanto demoraria para esse representante cobrir as 300 empresas que ele comentou que era da carteira dele. Daí deu lá 6 meses. Eu falei, vai perder coleção. Sim, não dá tempo. Não tem tempo hábil para fazer essa cobertura. Daí a própria inteligência artificial fez o quê? Cruzou a rota que ele fazia com o mapa e identificou melhores rotas para eles para aumentar a eficiência e descobriu outra região, e essa região aqui ficou para o time de Insight Sales interno. Entende? Como que a gente fez isso? Eu jamais conseguiria fazer essa análise. Eduardo, se eu sentasse com o mapa na minha frente, jamais a gente fez isso porque tem inteligência artificial. Mas antes também teve esse olhar de provocação, de querer buscar novos caminhos, né? Sim. A gente teve um projeto de uma empresa com 30 anos de existência e 3 mil clientes no Brasil. Uhum. E eu falei, a gente fez os estudos lá, olha, vocês têm potencial para em 2 anos ter
6 mil clientes. Mas como é que eu demorei 30 anos para ter 3 mil? Em 2 anos eu vou ter outros 3. Perfeito. E eu tentei mostrar o raciocínio de maneira mais simples. Vamos pensar o seguinte. Os seus 3 mil clientes, 80% deles, Pareto, estão em cidades entre 100 e 150 mil habitantes. Na média, você tem 5 pontos de venda em cidades entre 100 e 150 mil habitantes. Entre centro, loja de centro e bairro. Na média, você tem 5. Mas tem cidades que você tem 6, 8 pontos de venda. Mas na média, 5. Vamos pegar agora apenas as cidades do Brasil com 100 a 150 mil habitantes, que você, em vez de ter a média de 5, tem 0. E vamos pedir para o representante comercial o seguinte desafio. Você acredita que nessas cidades da tua área de abrangência, que na média a empresa tem 5 pontos de venda em cidades com esse mesmo perfil, com esse mesmo PIB, com esse mesmo potencial de consumo, com essa mesma característica mercadológica. Na média, a empresa tem 5. Essas cidades da tua área tem 0. Você acha justo como meta você ter o objetivo de em 1 ano você ter 1? Me parece bom senso. Sim. E em 2 anos, você em vez de ter 1, você ter 2? Me parece uma meta factível. Sim. Se isso acontecer, a empresa sairia de 3, não para 6, para 8 mil clientes. Mas vamos calcular apenas 6, apenas para dobrar. Então veja, quando você traz por micro o universo, sair de 3 para 6 é muita coisa. Mas nessas cidades aqui, sair de 0 para 1, em 1 ano, me parece que faz sentido. Tá bom, então não vamos de 3 para 6. Vamos apenas de 0 para 1 nessa cidade. Sim. Vai dar o mesmo efeito. Sim, então, mas isso tem a ver com crença. A frase, Eduardo, que para mim é o meu mantra para tudo, é que, ao contrário do ditado bíblico, em vendas é crer para ver. Não é ver para crer. Primeiro você acredita ou não. Se você não acredita que tem potencial, não vai acontecer. Independente da tecnologia, da inteligência artificial, né? Então, por isso que eu estou ponderando o que tu falou, não foi exatamente a inteligência artificial. Ela foi uma ferramenta. Perfeito. Mas foi você acreditar que tinha potencial. E você usou a ferramenta para provar o caminho. Não é? Mas é crer. E a imensa maioria das empresas, principalmente as estabelecidas, acham que já não há mais o que crescer. Que esse é o dilema. Quanto melhor um vendedor, um representante comercial, um distribuidor é na sua atuação, mais ele acha que não tem mais mercado a conquistar. Sim. Porque ele não tem uma visão do potencial de mercado. Ele tem a visão do histórico dele. Eu fui abrir mercado em Pernambuco. Tinha 0. Passou a ter 1. 10. 100 clientes. Pronto, agora não dá mais. Sim, mas o potencial é de 2.500. Ele não olha o 2.500 de potencial. Ele olha o 0 que tinha antes. Então, se ele saiu de 0 e tem 100, é muita coisa. E é. Sim. Mas perante os 2.500 de potencial, é muito pouco, né? Pouco. Perfeito. Muito bom. A gente... Uma boa reflexão de fazer quase que como... E se a gente pegasse um estudo de faturamento, seria multiplicar os 2.500, que é o estudo do potencial de mercado da região, vezes o ticket médio de consumo dessa correlação de base que a gente usou, chegaria no potencial em faturamento daquela região. Eu até, chego só para fechar esse raciocínio, eu acho que um dos grandes problemas da indústria brasileira na gestão dos seus times comerciais, vamos pegar a figura do representante clássico, é que não é feita uma contratação baseada no potencial de mercado. A contratação como ela é hoje e como eu acho que deveria ser. Nossa, muito bom. Eu acho que eu entendi. Ribeirão Preto, você mencionou Ribeirão Preto. A contratação como ela é hoje. Eduardo, você mora em Ribeirão. Eu vejo que você tem uma carteira de clientes do nosso segmento. A gente não tem operação em Ribeirão. Vamos fazer uma parceria? Cara, você começa a vender. O que você conquistar, a gente não tem nada na praça. E vamos crescer juntos. Você tinha 0, passa 5 anos, você tem 100 clientes. E eu digo que agora a tua meta é dobrar de tamanho de 100 para 200. Você vai olhar para mim e dizer, poxa, Delta, não tinha nada. Eu desbravei esse mercado sozinho, quase sem ajuda da indústria.
consegui a duras penas ter 100 clientes. Você me diz agora que a minha meta é ter 200. Agora, pensa se a contratação tivesse sido da seguinte maneira. Eduardo, você está operando em Ribeirão Preto. Pelos nossos estudos, potencial de mercado, produto, perfil de consumo, marca, ticket, todas as cidades que temos no Brasil com características semelhantes a Ribeirão Preto, a gente vende 500 para 500 clientes. Uhum. Hoje nós temos 0. Você gostaria de estar conosco no mercado para buscar esses clientes? Maravilhoso. Passa um tempo e você conquistou 100. Eu vou lhe dizer, pô, parabéns, Eduardo. Faltam agora 400, né? Mas na contratação, a gente combinou qual era o potencial de mercado. E não eu disse o que vier é lucro. Então, me parece que na origem a gente tem um problema que aí passa o tempo, você fica com uma dívida de lealdade com aquele representante que acreditou em você, que não tinha nada, que desbravou o mercado, e fica difícil agora você trocar por outro. Afinal, você tem uma dívida de lealdade, ele construiu junto com você, ele abriu o mercado, ele se esforçou, né? Mas a empresa não deu para ele uma meta racionalmente construída, não chute. Baseada em quê? No seu desempenho em outras regiões, em clientes parecidos, em personas semelhantes, em ICPs semelhantes, ajudando o representante a em que cliente ir, com que discurso, com que produto, mostrar para o cliente quais são outras empresas parecidas com aquele potencial cliente que tem feito sucesso com o seu produto. Você não ajudou ele em nada, disse que o que viesse está bom. Passa X tempo, você acha que tem que dobrar a meta? Fica mais difícil a negociação. Agora, se você disse qual é o potencial de mercado, qual o caminho, onde queremos chegar e convidou ele para construir e ativar esse mercado, fica mais coerente você parabenizar pelo sucesso, mas colocar ele em perspectiva do potencial que a gente combinou, né? Muito bom. Então, eu acho que no fundo não é uma discussão de transformação digital, ou de velho contra novo, ou de centenárias contra startups. A discussão é acreditar ou não no potencial de mercado que você tem, que a sua empresa tem. Muito bom. Muito bom. Essa acho que vai ser o maior insight de hoje. Opa! Porque é realmente essa questão de contratar por potencial. Por potencial. E veja, e aí falando um pouco não dos meus negócios, mas do LEAD, que é um ambiente institucional de network, de reputação corporativa. Por que eu acho que é fantástico o LEAD? Entre outras coisas, porque você se provoca com outros empreendedores que estão em outros estágios, então você se compara com uma régua alta. Porque se você está no seu mundo se comparando com você mesmo e de onde você veio, tá ótimo, né? Me dá um cafezinho, né? Não, perfeito. Perfeito. Agora, quando você se compara com outros empreendedores, com outras perspectivas, visões e olhares, tua régua aumenta, né? Sim. Então, é a mesma lógica de potencial de mercado aplicada a você como líder pessoalmente, né? Então, o lead te proporciona essas conexões para você melhorar sua régua e sua ambição. E no âmbito da tua empresa, eu acho que é essa lógica de contratar e gerir por potencial e não pelo histórico realizado. Sim. Porque muito provavelmente a tua base histórica é baixa. Sim. Normalmente né? Porque você começa do zero ou de algo que ainda está em construção, né? Usa o histórico para chegar naquele mercado e não para ser o teu mercado. Ele é o ponto de partida, né? Sim. E aí quando a gente fica muito focado, e as metas todas são construídas com base em histórico. Pouco se pondera histórico com potencial. E os modelos de incentivo, remuneração variável, comissionamentos, premiações e campanhas, também são baseados nos históricos, né? Não no potencial. Por isso que muitas vezes, não raro, o melhor, entre aspas, representante ou vendedor de uma indústria é o de São Paulo. Na verdade, ele é o que tem o maior volume absoluto de resultado. Sim. Provavelmente o melhor seja o de Pernambuco, que num mercado potencial muito menor que São Paulo, ele consegue ter uma participação de share muito melhor. Mas como isso não é visto, o de Pernambuco é o último. Sim. Aplausos para o de São Paulo, que provavelmente está capturando uma fração do mercado potencial que existe em São Paulo. Essa questão de ir para São Paulo, quando a gente investiu aqui na unidade, a gente investiu 1.3 milhão, mais ou menos 1,5 milhão. Tem seus custos ali. E todo mundo olhou para nós e falou assim, não, vocês não vão investir isso aqui, né? Eu falei, vamos investir isso aqui. Vamos para São Paulo. Que São Paulo. E como eu comentei lá fora, nós temos nós queremos defender, né? Nós somos pró-desenvolvimento Brasil e temos um carinho por Santa Catarina, que é a nossa casa, né?
Eu falei, não, tem mercado aqui, as pessoas vão ter que começar a entender que imersões, que educação, que estar em outros ambientes com outros executivos é algo importante. E daí eles falaram, não, mas vocês têm uma marca já forte. Eu falei, sim, a gente tem uma marca forte aqui. E essa eu acho que, qual que é a tua visão sobre isso? Porque a maioria das pessoas que vão para São Paulo vão pelo tamanho do mercado, mas eu sempre provoco nesse sentido de, tá, mas quem é tu no meio de São Paulo? Respondendo aí a tua questão, eu gosto muito da frase do César, imperador romano, né? É melhor ser o primeiro da última aldeia de Roma do que ser o segundo em Roma. Muito bom. Então, o contexto que eu vejo São Paulo, claro, é um mercado maior, mas também mais competitivo e mais Oceano Vermelho. O segundo PIB do Brasil, fora de São Paulo, fica nos estados que o LIDE tem, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que é esse nosso sistema que integra os dois estados. Então tem muito potencial a ser construído aqui. Um dos maiores eventos aí de discussão de futuro no mundo é o Fórum de Davos, que acontece uma vez por ano na Suíça, levando os maiores empresários, autoridades, pensadores, filósofos do mundo para uma estação de esqui na Suíça. Pela lógica, seria então nos Estados Unidos. Por que é na Suíça? Numa cidade que até então era desconhecida. Porque não tem a ver com geografia, tem a ver com tua proposta de valor. É aquele restaurante que está no lugar até de difícil acesso, mas todo mundo vai pela qualidade, pelo que ele se propõe. Às vezes tem um restaurante num endereço fantástico que não dá certo, né? Então, me parece que para vencer no mercado, num passado, eu sempre recomendo um livro, deve ter uns 15 anos já, O Mundo é Plano, né? Num passado, um jovem brilhante da Índia não teria a menor chance diante de um jovem medíocre americano. Hoje não mais. Hoje, com a internet e com o mundo digitalizado, você planificou as oportunidades. O mérito está muito mais ao alcance pelo talento do que por uma condição de CEP onde você nasceu. Mas antes não era assim no mundo, né? Então, antes, ser bem-nascido de uma família tradicional ou estar numa cidade, uma metrópole, te dava uma condição de prosperidade muito maior do que se você nascesse num ambiente desfavorável. Claro que essa disparidade de oportunidade ainda existem, mas mudou bastante do que era no passado. Então, eu acredito muito que se você tem uma proposta de valor adequada, aderente ao seu mercado, e qualidade na execução, o mercado vai estar ao seu alcance, independente se geograficamente você está aqui ou ali. No caso de B2B, isso é um outro ponto importante que distorce. As empresas catarinenses, historicamente, como Santa Catarina é 1% do território e um mercado num Brasil gigante de menor demanda, as indústrias, os fabricantes se acostumaram desde o início a produzir e fabricar para vender para outros mercados. E São Paulo sempre foi um destino de mercado consumidor. Isso é uma lógica verdadeira no B2C. Mas no B2B, a maior parte da densidade empresarial brasileira ou está em São Paulo ou está no Sul. Então, uma empresa B2B catarinense deveria estar olhando mais Santa Catarina e o Sul do Brasil do que São Paulo, Norte e Nordeste, porque ela já está aqui. Então, por isso que não é raro você encontrar com uma empresa B2B que diz que tem mais clientes fora do que aqui. É porque ela se comunica pouco com as empresas vizinhas. A imensa maioria das empresas B2B catarinenses conversam pouco com as próprias empresas aqui do estado e vão em busca do cliente em São Paulo. Como assim? Se as empresas estão aqui, a maior parte das empresas estabelecidas em São Paulo hoje querem ativar o B2B das empresas aqui do Sul. Eles estão vindo para cá. Então é importante ponderar que depende do teu negócio, do teu mercado, o teu cliente potencial está do lado. Às vezes está do lado fisicamente. Eu conheço uma grande empresa de investimentos, catarinense, sediada em Balneário, que me disse que um grande cliente catarinense que precisava de um processo estruturante, uma construtora, foi a São Paulo e após 6 meses de consultoria, o cara de São Paulo recomendou que ele contratasse o vizinho dele. E vizinho literal de porta. Porque a gente conversa pouco com os nossos pares e próximos geograficamente de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul do Brasil.
nessa ânsia romântica de vou conquistar São Paulo, porque o mercado lá é maior. De fato, o PIB de São Paulo é 3 trilhões. O PIB de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, juntos, dá 1 trilhão. Se colocar o Paraná junto, dá 1,5 trilhão, é metade. Então, não tem um mercado desprezível aqui. Aliás, tem muito, muito mercado a ser conquistado. E nós aqui, sediados, temos uma vantagem competitiva por estar aqui ao lado versus quem está na Faria Lima, né? Então, vamos usar isso a nosso favor. Senão, a gente vai ser mais um em São Paulo, com menos competitividade do que quem está lá, e vamos perder a nossa fortaleza, que é atingir o mercado potencial vizinho, né? Muito bem. Eu tô controlando o tempo e a gente passou o tempo e eu queria muito ficar conversando mais contigo, porque é um assunto que eu gosto muito, essa questão de mercado, de potencial de mercado. Eu acho que é um aprendizado, tem muita coisa para se explorar no meio disso, principalmente no mercado que a gente vive, que é B2B. Eu amo o B2B. Sou uma pessoa que eu sou totalmente apaixonada pelo B2B, porque eu sempre comento que o B2B, eu acho ele mais fácil que o B2C. Porque o B2B tu consegue gerar previsibilidade do B2B muito mais fácil que do B2C. E era uma discussão que eu tive com o Viggers. Eu falei, nossa, como é mais complexo fazer previsibilidade e estudo de potencial de mercado de empresas B2C do que de empresas B2B. Sim, é interessantíssimo que a indústria, o B2C, a indústria, ela conseguiu evoluir, não todas, mas a maioria se sofisticou e conseguiu evoluir em construir uma persona para quem a empresa desenha o produto. Então pensa num produto de moda. Uhum. Ela imagina que esse produto é para Juliana, arquiteta, 25 anos, 3 salários de renda mensal, com tais hábitos e tais, né? Ela conseguiu definir uma persona para quem ela desenhou um vestido. Mas ela não conseguiu definir quem é a persona que compra de fato. Pode ser que quem compra de fato seja a Maria, 42 anos, 2 filhos, que compra aquele vestido para se sentir mais moderna ou ir para uma outra ocasião de uso que não foi pensada. Então a indústria não consegue saber ainda com mais precisão quem é o consumidor que de fato compra. Perfeito. E não necessariamente é para quem eu pensei o produto. Perfeito. Então isso cria um valor de complexidade adicional que de fato o B2B não tem. Você consegue definir melhor a persona que vai comprar o seu produto, né? Sem intermediário. Perfeito. Já as indústrias que a gente atende, o nosso maior desafio é no PDV. Justamente pelo desenho de como fazer com que haja mais vazão do produto no PDV. E não em como chegar no PDV. Chegar no PDV é o processo mais gostoso. Sim, isso, que é o B2B. Perfeito. Né? Agora, como fazer o B2C? Aderir, girar, etc. é um esforço gigante, bem maior. E a gente sempre finaliza com duas perguntas. A primeira delas é, se tu pudesse voltar no tempo, 25 anos, quando tu iniciou tua carreira executiva, e pudesse dar um conselho para o Delton lá de trás, qual seria esse conselho? Olha, eu aconselharia a estar mais conectado e antenado com o mercado global, com outros benchmarks do mundo, né? Nos meus últimos 15 anos, eu investi muito mais intensamente, e o LEAD tem ajudado muito nisso, em estar presente em fóruns, em mercados como Canadá, Estados Unidos, Europa, esse universo novo dos Emirados, né, que está em andamento. Então, as grandes referências em sites ainda acontecem primeiro em mercados mais avançados e mais maduros, e você consegue ter soluções que, adaptadas aos nossos ambientes, se tornam melhores, com a nossa capacidade de entender e ler as características regionais. Então, eu diria, eu tive a oportunidade de fazer 2 pós-MBAs, um na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e outro na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, que foram experiências incríveis. Mas isso já foi mais com a minha vida executiva mais avançada na carreira. Então, eu teria olhado mais outros mercados naquele momento, né? Perfeito, perfeito. E se fosse dar um conselho, seria o mesmo ou não para diretores de indústrias e mercado B2B, que é o nosso maior público,
qual seria esse conselho? Eu não sei se seria um conselho, mas eu acho que o perfil de executivos, empresários, enfim, líderes de indústria, historicamente foi focado em processos, otimização, produtividade, eficiência. Historicamente foi voltado para dentro. E eu acho que o novo desafio da nova economia é de líderes voltados para fora. Então eu investiria muito mais tempo em conexões externas, em conhecer outros mercados e outras indústrias de outros segmentos. A inovação vem do outro, não vem da sua indústria, nem da sua própria empresa, nem dos seus concorrentes. Ela normalmente vem de insights de outros lugares, outras vivências, né? E o perfil que se demanda cada vez mais de CEOs, de líderes, que sejam comunicadores, né? Você tem hoje um novo perfil de João Adibes, por exemplo, ou de Pedro Bartelli, CEO da Vulcabras, que são comunicadores que, ao fazer isso, eles engajam o público interno, gerando orgulho, pertencimento, eles movimentam e são mais atrativos para fornecedores, para parceiros, para atrair talentos que querem estar em empresas de sucesso e vencedoras, e também para o consumidor final, que quer saber quem é a cara, quem é o dono, quem é o líder da empresa, né? Então eu diria que o perfil do líder da indústria, que era um perfil mais interno, processo, eficiência e até introvertido, low profile ou discreto, passa a ser agora uma exigência, uma demanda de mercado para gerar mais valor para a empresa, que seja um perfil mais comunicador, mais presente externamente em outros ambientes, né? Em outros cenários, em outras indústrias, né? Alguém que circule mais. Então me parece que não é exatamente um conselho, mas é o olhar do que eu vejo aí de tendência para o líder da indústria. Perfeito, muito bom. Queria agradecer a tua participação. Já deu o nosso tempo aí mesmo. Já né? Eu coloco para a gente controlar bem. Queria agradecer a tua participação. Imagina, eu que agradeço o convite, bom, obrigado. Fiquei impressionado com a conversa, muito boa mesmo. Veio por boas indicações, já tinham falado muito bem de ti. De amigo não vale a pena, não, verdade. Não vale. Né? Tiramos 10% ali, então. Gratidão pela participação. Obrigado pelo convite, muito sucesso aí para o projeto e tenho certeza aí que vai ter um caminho extraordinário, porque conteúdo e relacionamento está no centro hoje da nova economia. Muito obrigado. E assim nós encerramos mais um Upcast. Valeu!